Olá, eu sou a professora Isabel e meu propósito é te ajudar a acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem. E estamos na série Acelerando a Aprendizagem. E hoje eu vou conversar com vocês sobre a inteligência. Você sabia que você pode acelerar a inteligência da criança com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem? Ah, isso parece meio estranho, não é mesmo? Lógico, porque às vezes você já tem um diagnóstico aí, dizendo que a sua criança não é inteligente. Mas hoje você vai ver que você pode acelerar a inteligência das crianças com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem. Atualmente, a ideia de inteligência tem modificado, certo? E é exatamente isso que nós vamos conversar nesse encontro. O que é, afinal, a inteligência? Já pensou? Olha, pela neurociência, a inteligência é a capacidade que, vamos pensar na criança, né, que é o nosso caso, de uma criança resolver um problema, por exemplo, raciocinar, planejar, aprender, se alfabetizar. Ah, mas isso tudo aí é questão problemática para minha criança. Por isso que ela não é inteligente. Olha, nós temos que saber o seguinte, que a inteligência é o resultado principalmente da estimulação ambiental e menos da questão genética, cromossômica ou da própria deficiência. São duas coisas que você tem que compreender. O diagnóstico, né, que foi determinado para essa criança, e o conceito atual que nós temos sobre inteligência. A gente sabe que a inteligência não é algo fixo, não é algo imutável, não é algo que você nasce inteligente, certo? Porque a inteligência é constituída num processamento, como o meu cognitivo processa aquela informação. E com isso, a gente também chega a uma outra ideia de que esse processamento cognitivo ele pode ser modificado ao longo da vida, tá? A inteligência, então, não é algo inata. Sabe o que é inato? Sabe o que a gente nasce? Sabe? A gente nasce com a capacidade de aprender. Então, qualquer ser humano nasceu gente, fica inteligente. Mas para isso depende alguns pré-requisitos que são ambientais, não são cromossômicos, não são genéticos, certo? Você tem que saber que são questões ambientais. Você que é professora, neuropsicopedagoga especialmente, vocês sabem, Piaget já falava da influência enorme das questões ambientais. Vygotsky, basicamente, definiu isso como um pré-requisito para o desenvolvimento, não é mesmo? E aí nós temos outros autores também que vêm defender essa ideia que a inteligência não é inata e que ela pode ser modificada. E se ela pode ser modificada, então ela pode ser ensinada. É isso mesmo. Por que ela pode ser ensinada? A inteligência, ela se manifesta, certo? Com o uso das funções cognitivas. Então, quando a criança está com o seu processamento ou o seu funcionamento cognitivo com deficiência, a gente diz então que são essas funções cognitivas que não estão funcionando adequadamente. E cada função cognitiva pode ser corrigida. Em cima disso, é que hoje nós temos a mediação cognitiva como uma estratégia para corrigir essas funções cognitivas.
eu digo sempre assim, é simples, é só você compreender que hoje nós temos um outro entendimento do que seja inteligência e uma outra estratégia para ativar essa inteligência. Então, a inteligência não é inata, ela é adaptativa. Se a criança está num ambiente que não estimula, um ambiente cheio de preconceito, um ambiente sem interação, um ambiente sem fala, um ambiente desorganizado, por exemplo, essa inteligência vai se adaptar a esse contexto. Então, eu quero dizer para vocês uma coisa. Uma vez fiz uma avaliação de uma criança e coloquei na avaliação, ó, essa criança é muito inteligente, até porque ela só era cega, certo? Então, muito inteligente. Botei, e era mesmo muito inteligente. E uma outra profissional que recebeu essa avaliação me questionou por que era inteligente, já que no consultório dela ele se babava todo, ele ia no banheiro e vinha com as calças na mão, não conseguia vestir a roupa. E aí eu falei, olha, nós estamos falando de criança diferente, porque aqui comigo ele vai ao banheiro sozinho, ele come sozinho, ele faz tudo sozinho. Então são 2 ambientes diferentes e que a criança se mostra, né, diferente. Então ela veio, viu que realmente era diferente, e depois eu questionei essa criança. Por que lá no outro consultório a profissional tem que colocar a tua calça quando tu vai no banheiro, tu fica babando. Sabe o que essa criança falou para mim? Ah, lá todo mundo baba, eu babo também. Ah, lá ela põe a roupa de todo mundo, então ela vai ter que botar a minha também. Estão vendo? Estão vendo como é que funcionam as coisas? Como o ambiente proporciona uma manifestação da inteligência de modo diferente. O cérebro, ele tem essa capacidade de neuroplasticidade, isso é inato, que é a nossa capacidade de modificação das estruturas e do funcionamento cognitivo. Isso é inato. Todo mundo que nasceu com um cérebro, por mais que esse cérebro se mostre comprometido, ele tem essa capacidade de se reestruturar, de se reorganizar, certo? Então, assim, ó, todos os comportamentos da gente são transitórios. A gente vai mudando o comportamento. E assim acontece com o cérebro. O nosso cérebro, ele também vai se modificando a partir do momento que você gera a necessidade da criança pensar. Então, há uma combinação de fatores externos, por exemplo, a mediação, a interação, e fatores internos, que é como é que está essa estrutura e esse funcionamento cognitivo. Se você intensifica os fatores externos, ou seja, potencializa a mediação, os fatores internos são alterados. E com isso a gente tem crianças com um diagnóstico de deficiência intelectual severa, quando começa a ser mediado, passa para moderado. Olha que impressionante. Por quê? Porque aquela mediação começou a gerar a necessidade da criança pensar, certo? E aí vai mudando toda a estrutura. As funções cognitivas, certo? Ela pode ser modificada independente da condição que aquela criança esteja. Tem uma frase que eu gosto muito, que o Foster dizia sempre para mim, e tem alguns textos dele também. É mais ou menos assim: não diga o que a pessoa é, ou o que a criança é. Ah, ela é síndrome de Down. Ah, ela é autista. Ah, ela tem deficiência intelectual. Não é isso. Diga como ela é modificável. Então, as mediadoras, é isso que a gente faz. Quando eu falo para vocês do olhar luxuoso sobre a deficiência, não é olhar a deficiência e dizer assim, ah, eu sei que um autista não verbaliza, que um autista não interage, que um autista tem, como é que é, movimentos estereotipados,
Não é isso. Isso você está vendo a pessoa, aquela criança por fora. Mas eu quero saber se você sabe como nós podemos modificar essa condição que a criança se encontra. A mediadora tem esse olhar, é o olhar luxuoso. A gente não vê as dificuldades, a gente vê as potencialidades. E em cima das potencialidades, a gente evolui, né? Amplia essas potencialidades e nas dificuldades a gente corrige, corrigindo as funções cognitivas. A partir dessa ideia, certo? Então, eu posso acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem. Por isso que é importante você saber como o cérebro funciona. Espero que isso faça sentido para você. Agora, uma outra coisa também que a gente pode pensar é assim, como a minha criança pode ficar inteligente? Porque hoje ela não sabe ler, não sabe escrever, sabe copiar um pouco do quadro, ou não verbaliza, né? Ela tem uma deficiência. Como é que eu faço isso? Então, vejam bem, a mediação ela é muito importante porque é algo externo, ok? Algo externo que vai ativar as funções cognitivas dessa criança. Então, eu quero afirmar para você, a partir dessa ideia de que a inteligência é adaptativa, e é modificável, eu quero dizer que essa inteligência depende da atenção. Aí você pode pensar, é isso mesmo, a minha criança não é atenta, ela não presta atenção nas coisas que eu falo, mas veja bem, para isso, a gente usa a função cognitiva de entrada da informação. São essas funções, né, de entrada que vai fazer esse treino da atenção da criança. Então, se a inteligência pode ser ensinada ou pode ser aprendida, não é mesmo? Eu também posso ensinar a criança a ficar atenta. Como é que eu faço isso, né? Olha, antes de explicar como faz isso, eu quero dizer o seguinte: isso é grave. A atenção não faz parte do patrimônio genético, não, sabe? Não é isso. Não. Você aprende a ficar atenta. Como? A partir de uma interação, de um direcionamento dessa atenção. Então, a interação que eu tenho com a criança, que é mediada, certo? A criança com deficiência intelectual, ela vai sendo envolvida emocionalmente com aquela tarefa. Como é que eu faço isso? Deixando claro para essa criança o que nós temos nessa tarefa. Por exemplo, usando a mediação de intencionalidade. Então, veja bem, se eu pego uma tarefa dessa, né? Essa tarefa é muito simples, é a tarefa de estimulação cognitiva, que às vezes você compra, às vezes você tem aí. Aqui é assim, mais ou menos, a criança tem que achar o que é estranho, o intruso, o estranho. Então, o intruso aqui é esse aqui, ó, que não tem o mesmo formato, certo? Só que assim, isso pode ser algo visual. Pode ser algo visual. O visual não envolve a criança emocionalmente. Às vezes, quando a criança vê uma tarefa dessa, com várias coisas assim, ela foge disso. Então, como é que eu puxo a atenção da criança? Envolvendo ela emocionalmente nessa tarefa, deixando clara para ela qual é a minha intencionalidade. Então, com a mediadora, um treino do olhar da criança para os detalhes. Todas as bolas são iguais. Olha só. Todas as bolas são iguais. Vou botar mais aqui pertinho, né? São da mesma cor, têm o mesmo formato. Por que eu estou falando isso? Quando eu faço uma pergunta dessa, eu estou direcionando a atenção da minha criança para cá. Então, aquela criança que não tem atenção, começa a desenvolver a sua atenção.
pelas perguntas que eu faço. Ah, e a primeira bola? Você sabe onde a gente joga com essa bola? E essa outra bola? E essa outra bola? Entenderam? Então, isso é envolver emocionalmente essa criança e direcionar a atenção dela. E é exatamente isso que a mediadora faz com uma criança com deficiência intelectual. Por isso que, passando umas 2 ou 3 semanas mediando, essa criança com deficiência intelectual, ela já começa a apresentar indícios de que está modificando, entendeu? É porque você vai trabalhar realmente esse exercício, esse treino da atenção. Por isso que a gente tem que usar as perguntas, né? Perguntas, especialmente perguntas que envolvem a intencionalidade e a reciprocidade, que elas vão ativar a função cognitiva responsável pela atenção, que são aquelas funções de entrada da informação, entrada do estímulo. Isso é um treino cognitivo. Então, quando você organiza uma tarefa que envolve a atenção, e essa atenção vai ser mediada pelo critério de intencionalidade, a criança se sente o quê? Recíproca. E o que é isso? Acelera a atenção dessa criança para fazer a tarefa e, consequentemente, acelera a aprendizagem. Esse foi um simples exemplo que eu dei para vocês, mas todas as funções cognitivas podem ser corrigidas e a gente, então, a mediadora, no caso, acelerar a aprendizagem de todas as crianças com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem. Isso faz sentido para você? Né? Essa é uma pergunta que eu te faço. Aí você pode dizer assim, só atividades do intruso? Que tipo de atividades eu posso fazer para ajudar a criança a ficar mais inteligente? Olha, eu quero dizer o seguinte, num ambiente desorganizado, não dá, não tem sentido. Especialmente se essa criança tiver TDAH ou TEA. Se o ambiente for desorganizado, essa criança não vai estar disposta a aprender. Por isso que ela vai para um canto, por isso que ela fica brincando sozinha, por isso que ela não verbaliza, por isso que ela não lê, porque o ambiente está desorganizado. Quando a gente faz mediação, há uma sequência organizada, intencional, planejada. Isso dá para a criança com TEC, TDAH ou mesmo com deficiência intelectual que é mais ansiosa, uma certa estabilidade. Regula o comportamento, certo? Então, isso você tem que entender. Um ambiente desorganizado, confuso, promove a desatenção e a impulsividade. Então, quando você estabelece uma ação mediada por intencionalidade, é a forma de você organizar aquela tarefa. Olha, hoje nós vamos fazer uma tarefa que é uma tarefa de encontrar o intruso. Mas olha só, eu vou mostrar a tarefa, a gente vai discutir sobre a tarefa e depois que nós vamos pensar em fazer a tarefa. O que você está deixando claro aí para a criança? Para uma criança com TEA, quando você faz a mediação, você está mapeando, colocando passo a passo de tudo que é necessário fazer. E isso, de uma certa forma, estabiliza, não é mesmo? Direciona a atenção, direciona a concentração. E outra coisa interessante é quando você usa a intencionalidade, você pode utilizar algumas ferramentas também. Por quê? Se for um hiperfoco da criança, já está garantida a atenção dela para a tarefa. Mas se não é, você pode trazer uma tarefa que seja desafiadora. Ou uma tarefa que a criança não conhece, mas que a mediadora vai direcionar a atenção dessa criança para a tarefa pela curiosidade. Então, veja bem, a curiosidade, o interesse e o desafio,
eles, né, todos esses elementos fazem parte da mediação de intencionalidade e isso acelera a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem. Não é uma receita, é um fato, é uma estratégia, certo? O que ajuda exatamente a criança a mostrar, né, que ela é inteligente? Quando é que uma criança com deficiência intelectual mostra que ela é inteligente? Às vezes você pensa assim: poxa vida, o meu filho é tão inteligente para um monte de coisa e não sabe ler. Ou então uma criança lá na escola: ela é inteligente para fazer essas coisas, mas para escrever no caderno não é. Então a gente tem que analisar que coisas são essas que essa criança consegue fazer. Porque o cérebro ele não trabalha fragmentado, ele trabalha como um todo. Então nós temos que ver, né? Quais são as atividades que realmente essa criança se mostra inteligente. Para você, agora eu vou dar a dica primordial, que é o seguinte: analisa bem essas atividades que a criança se mostra inteligente, o quanto ela está motivada a fazer aquilo. Então, a motivação, ela tem um elemento, ela é um elemento fundamental para funcionar toda essa engrenagem cognitiva. Então, nós temos que motivar essa criança a se expressar por palavras, gestos, imagens, sorriso, não importa. Não importa se a minha criança quer ter e não verbaliza, não importa. Ela tem que mostrar para mim, certo? Ou ela pode mostrar por um olhar. Eu já falei aqui algumas vezes, né, que eu sempre trabalhei com paralisados cerebrais dependentes, crianças que têm pouca manifestação, né, verbal, de gesto, porque às vezes é tão comprometido que não conseguia mexer com os braços, com as pernas, sorriso, que é muscular, né? Dependendo do grau da paralisia cerebral, você tem um comprometimento motor muito grande e a criança não se expressa. Mas para mim, bastava um olhar. Quando eu mediava, esse olhar ia ganhando uma expressão toda diferente. Então, eu vejo no olhar daquela criança, na forma como ela senta numa cadeira, na hora como ela dirige o seu rosto na minha direção, o quanto ela está motivada, né? A criança com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem, ela tem que ser ensinada a se expressar, para se expressar. Ela tem que ser incentivada a dizer o que deseja. Essa é uma ferramenta indispensável, gente, certo? Para ela experimentar níveis mais altos de pensamento, níveis mais altos de abstração. Então, vejam bem, uma criança motivada, olha, uma criança que gosta de bola de futebol. Vamos pensar numa criança com TEA, né? Que o hiperfoco dela é bola. Ok. Então, quando você escolhe uma tarefa de forma intencional, que é aqui, intencional, escolhi essa porque ela gosta de bola, ela já tem a sua atenção. Aí, quando eu faço a mediação, ela vai explorar o detalhamento daqui e mais motivada, com esse sentimento de competência, né? Porque ela está acertando tudo, é um campo que ela domina, que ela gosta. Eu vou então fazer o quê? Transcendências. O que é essa transcendência? Para ela pensar em outros lugares onde ela já jogou uma bola, se em casa ela tem bola, como é que é a bola que ela tem em casa. Gente, isso é maravilhoso, você está gerando a necessidade dessa criança pensar, certo? Tanto a intencionalidade, que envolve a atenção, quanto a transcendência, que envolve a questão da memória e da motivação,
prepara a criança com deficiência intelectual para entrar dentro de um processamento cognitivo diferente, interessante, certo? A mediação e a motivação, elas estão ali juntinhas, estão juntinhas. Veja bem, lá no cérebro, bem no meio, há uma área do hipocampo que é responsável pela memória. Às vezes, lá no diagnóstico do teu filho, diz que o hipocampo não está funcionando, por isso que não aprende nada, não guarda nada na memória. Mas, meu Deus, guarda tantas outras coisas na memória, onde é o seu quarto, que tem que tomar banho, que tem que comer, que tem que fazer outras coisas. Por que não lembra das coisas da escola? Então, assim, ó, a memória está lá, funcionando. Só não está funcionando, talvez, por um estímulo que está percorrendo um outro caminho. Mas está lá, a memória funciona. Nós só temos que refazer um outro caminho para chegar lá na memória. E do lado da memória também tem a parte da motivação. Por isso que a memória e a motivação estão muito juntinhas. E quando você faz transcendência, é exatamente essa área que você ativa, a memória e a motivação, que são aspectos muito importantes para a cognição. O cérebro, quando ele é mediado, ele vai mudando, certo? Ele vai mudando. Por quê? Porque ele tem essa capacidade inata de modificar. Então, a gente não nasce inteligente, a gente fica inteligente a partir do momento que a gente é mediado. Então, a mediação ela é responsável por esse processo, certo? De modificar a estrutura e o funcionamento cognitivo. Quando você compreende como o cérebro funciona, e que a mediação é a estratégia mais adequada para potencializar as áreas e as funções cognitivas que estão deficientes, você, então, escolhe uma atividade que vai motivar, que vai transcender, que vai ter a atenção da criança. E esses elementos, com esses elementos todos, você acelera a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem. E são todas. Elas podem ser. Eu não gosto muito dos graus de leve, mas assim, muitas pessoas ainda usam no seu dia a dia, professoras, psicopedagogas, não é mesmo? Então, assim, a criança que tem um diagnóstico com deficiência intelectual leve, moderada ou severa, toda essa condição pode ser modificada com a mediação. A gente pode acelerar a aprendizagem. O que é esse acelerar a aprendizagem? É gerar necessidade dessa criança pensar e organizar essa estrutura e o funcionamento cognitivo. Tá bom? Espero que você tenha entendido toda essa parte, porque fica muito mais claro para a mediadora quando ela compreende como o cérebro funciona. Mas assim, ó, você tem que entender também uma outra coisa. O que é mais importante na mediação? Você que está aí pensando agora, né? É a atenção? É a memória? É a transcendência? Olha, gente, é um conjunto de vários elementos, mas tem 3 elementos que são fundamentais para uma mediadora. Então, eu posso pegar um jogo, eu posso pegar um livro de historinha, eu posso pegar um filme para a criança ver, um curta, né? Eu posso pegar um jogo, eu posso fazer um passeio, e esses 3 elementos têm que estar presentes. Sempre, sempre. Que é a intenção, o significado e a transcendência, certo? Então, aqui nessa atividade, qual a minha intencionalidade? Olha, vamos descobrir o estranho, o intruso, aquele que não faz parte do grupo. Então, eu vou botar alguns elementos que você conhece, que são legais para você, mas um deles vai ser diferente. Então, aqui, deixei clara a minha intencionalidade nessa tarefa. Eu não vou dizer assim, olha, vamos ver aqui o que é diferente, só o que é diferente. A bola é parecida com a bola é parecida com a bola, isso aqui é...
Não, eu tenho que deixar claro para a criança a minha intencionalidade, para poder direcionar a atenção dela, tá? Depois, durante a tarefa eu vou fazendo as transcendências, onde é que ela já viu esses elementos aqui? Por acaso ela já viu uma bola desse tipo? Ela é uma bola desse tipo, vou fazendo transcendência. E depois eu faço, então, um significado. Por que que fazer essa tarefa foi importante, né? Estou resumindo aqui para vocês. Então, assim, ó, esses 3 parâmetros, eles são universais, eles têm que estar presentes em todas as atividades desenvolvidas com a criança. E esses elementos ajudam a acelerar a aprendizagem. Porque a atividade em si não é a coisa fundamental para uma mediadora. A atividade é apenas um pretexto para fazer a criança pensar. O que é mais importante? A gente fazer ela pensar a partir desses 3 parâmetros universais: intencionalidade, significado e transcendência. Tá bom? Agora, a expressão que eu falei ainda há pouco é muito importante. Olha, essa expressão que eu vou dizer agora é bem interessante. Olha, nasceu gente, fica inteligente. É diferente de eu falar, nasceu gente, é inteligente. Não, ela não é inteligente. Porque se ela nascesse inteligente, ela também poderia nascer não inteligente. Então, não. Nasceu gente, fica inteligente. Nós temos na literatura vários, até em forma de filme, né? Filme, literatura escrita. Uma criança que não recebe o estímulo adequado, ela desenvolve a sua inteligência de outro jeito. Então, nós temos filmes, as crianças lobo, Nell, que é uma pessoa que viveu isolada, então não desenvolveram o seu potencial cognitivo, certo? Então, nasceu gente, fica inteligente. E o ficar inteligente depende, basicamente, da ideia que você tem sobre como o cérebro funciona. E se ele é mutável ou imutável, ou seja, se ele é fixo ou se ele é modificável. Então, as crenças limitantes que a mãe tem, a professora tem, a psico tem, impede a criança de aprender, sabia? Por vários fatores. Por vários fatores. Como é que eu vou ensinar uma criança que eu não acredito que ela é capaz de aprender? Se eu não acredito que ela é capaz de aprender, por que que eu vou ensinar alguma coisa? E, gente, olha, eu acho que talvez o nosso maior desafio hoje na escola seja convencer os professores, alguns, né? Tem outras professoras que me seguem aqui, né? Especialmente até do Fundamental 2, de que essas crianças elas têm um funcionamento cognitivo diferente e que elas podem aprender. É difícil, não é mesmo? Porque nem adaptar uma atividade, às vezes, o professor faz, que seria o mínimo. Olha, eu não acredito que essa criança aprenda, mas eu vou adaptar uma tarefa para ela. Aí dá um desenho para pintar de um passarinho. Está estudando ave, dá um passarinho bem bonito. Ou uma atividade lá do Pinterest, né? Baixa, entrega. Então, assim, qual a intencionalidade dessa tarefa? Quais as transcendências que essa criança pode fazer? Qual o significado dessas tarefas? Então, se você está aqui me seguindo, é porque você tem esperança de fazer algo pela criança, não é mesmo? Mas, além disso, você tem que se libertar das crenças limitantes. São essas crenças que impedem você de atuar com essa criança, tá? Então, assim, ó, quando você compreende que a modificabilidade cognitiva é estrutural e funcional, tudo muda. Essa modificabilidade cognitiva
ela é apoiada em evidências científicas. Onde? Em vários trabalhos científicos que envolvem a neurociência, porque a neurociência hoje vem mostrar como o cérebro funciona e toda a sua capacidade neuroplástica. Então, a mediação é uma estratégia fundamental para garantir essa modificabilidade cognitiva. Então, quando você faz a mediação, você está mostrando para todas as outras pessoas que essa criança é inteligente, né? Que ela é inteligente, que ela está manifestando a sua inteligência. Por quê? Porque você pergunta e ela responde. É nítido. É nítido, tá? Então, assim, a mediação, ela se configura, né, como uma facilitadora da neuroplasticidade. A mediação, ela gera, né, todo esse impacto emocional positivo e promove, gente, todo esse mecanismo de plasticidade cerebral que é genético. A gente nasce com essa capacidade. Olha, eu não digo assim, nasceu gente é inteligente. Eu digo, olha, nasceu com o cérebro, vai ficar inteligente. Por mais comprometido que esse cérebro seja, tá bom? Mas para isso a gente tem que fazer a mediação, fazer a interação e mediar e interagir são coisas externas. Por isso que os cromossomos ou a genética não têm a última palavra. O que tem a última palavra é a nossa interação com essa criança. Então, é muito importante eu enfatizar para você que a neurociência, ela indica, né, que essa modificabilidade cognitiva é plausível, é viável, desde que a gente mude as condições dessas funções cognitivas. Então, veja bem, uma criança que ficou lá na escola, um cenário, né, drástico. Ah, outra que eu lembrei agora. Você chega na escola, para visitar a escola, tem um corredor enorme, todo mundo na sala de aula e aquelas 3 crianças autistas no corredor. Ali, no corredor. Cada uma delas tem uma monitora do lado, uma tutora, mediadora, como queira falar o nome. O nome não importa. Mas estão ali, cuidando deles. Então, para mim, essas crianças não estão incluídas, não estão aprendendo, não estão modificando o seu comportamento, não estão regulando o seu comportamento. E a pergunta é, por que elas estão fora da sala? Quando é que elas vão corrigir as suas funções cognitivas? Dói, né, gente? Porque para mim dói. Para mim dói muito isso, tá? Então, assim, se você não proporciona condições adequadas para essa criança corrigir as suas funções cognitivas, vai reinar a deficiência nos teus alunos, vai reinar, tá? Então, assim, ó, para você que quer acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual, você tem que compreender que todas as crianças com deficiência intelectual podem se desenvolver, podem ampliar o seu potencial cognitivo e pode ser corrigidas suas funções cognitivas. Olha, a mediação é utilizada com casos leves, pequenos casos, como apenas uma dificuldade na aprendizagem, casos mais complexos, como uma deficiência múltipla, cega, surda ao mesmo tempo, com paralisia cerebral, essa criança pode ser mediada, mesmo com todos os canais sensoriais prejudicados, porque a visão e a audição, elas são essenciais, não é mesmo? Agora veja bem o que eu vou dizer para você. Tem um filme
Na verdade não é um filme, é um documentário que eu recomendo para vocês, chama-se As Borboletas de Zargoff. É um documentário, eu quero ver se coloco amanhã no meu story. E esse filme mostra um instituto criado por Vygotsky, na Rússia, antiga Rússia, né? Desculpa, antiga União Soviética. E nesse lugar eram só atendidos crianças com cega e surda. E era feita mediação, tá bom? E as crianças se desenvolviam. Se desenvolviam. Tá lá para mostrar tudo. E aí a sua criança tem apenas um canal sensorial, às vezes, prejudicado, e você já deixa ela de lado, já desiste dela. Gente, quem está aqui me seguindo tem que ter uma única certeza: jamais abandonar a sua criança. Nós temos que fazer de tudo para que ela aprenda. Entendeu? Não podemos deixar ninguém para trás. Já foi o tempo de deixar as crianças abandonadas na escola. Agora a gente vai mudar essa realidade, tá bom? Gente, espero, mesmo sendo hoje um momento muito teórico, né? Eu acho teórico e tal, mas é importante você compreender que a mediação, ela tem uma base teórica fundamentada com evidências científicas. Isso é bom para a gente, deixa a gente mais, assim, quando tem evidência científica, você fica mais segura, não é mesmo? Então é isso aí. Olha, um beijo grande para vocês, espero que vocês tenham gostado do encontro de hoje, tá bom?